Nós vamos agora continuar a falar consigo e vamos falar-lhe da matemática. Não da matemática do número de animais abandonados que existem no arquipélago, mas de uma outra matemática não menos importante. Para isso contamos com a presença do professor Ricardo Teixeira no nosso programa. Olá, professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Açores Hoje. Vamos falar hoje da matemática que vem ao nosso encontro quando nós vamos às compras. Exatamente. A verdade é que a matemática está em todo o lado e, como tal, também está nos supermercados, quando nós estamos a fazer compras. Eu não me vou referir propriamente às contas que são necessárias fazer na caixa registradora, quer para adicionar os valores dos produtos, quer depois para obter o troco a partir do algoritmo da subtração, mas vou sim falar antes de alguns números de identificação com o algoritmo de controle. Na última rúbrica, há 2 semanas atrás, falei do número de série das notas de euro e hoje pretendo falar um bocadinho dos códigos de barras e dos números de cartão Visa. Então vamos lá falar dos códigos de barras que tantas dúvidas levantam, não é? E que são um grande enigma. E eu lembro de ser pequenina e achar que estavam ali mensagens naqueles códigos. Eu tinha uma imaginação muito fértil. A verdade é que todo e qualquer produto que nós encontremos no supermercado tem um código de barras. E muitas vezes, para pagarmos as nossas compras, usamos os cartões Visa de crédito ou de débito. E por isso, do que vamos falar aqui hoje, de certeza que marca presença obrigatória em qualquer ida ao supermercado. Os códigos de barras, podemos passar à primeira imagem, já existem há algum tempo. O primeiro é o que nós estamos a ver aí, um exemplo no ecrã, é o UPC, foi criado nos Estados Unidos da América em 1963, e o objetivo era tornar mais eficiente o pagamento nas caixas e, simultaneamente, controlar com maior eficácia o inventário das mercadorias em armazém. Esse código é usado nos Estados Unidos e no Canadá. Podemos fazer uma leitura normalmente no sentido habitual de leitura da esquerda para a direita. Encontramos um algarismo destacado à esquerda, que é o 0, neste caso. Esse algarismo indica sempre o tipo de produto. Se for um 0 ou 1, indica um produto de consumo regular. Se for um 2, indica um produto que é necessário pesar. Se for um 3, um medicamento. Se for um 4, um produto não alimentar, entre outros exemplos. E depois seguem-se 10 algarismos que caracterizam o produtor e o produto. Normalmente, os primeiros 5, o grupo de 5 algarismos da esquerda caracteriza o produtor e o grupo de 5 algarismos da direita caracteriza o produto concretamente dito, portanto, no âmbito desse produtor. E depois temos o algarismo de controle, o tal algarismo que também existia nos números de série das notas de euro e que não tem qualquer tipo de informação. Está aqui só para verificar que o código é lido de forma correta pelo leitor óptico e para isso é preciso fazer uma soma de teste, tal como acontecia com as notas de euro. Essa soma de teste vai ter que dar um número múltiplo de 10, daqui a pouco já vamos explicar melhor, mas já agora, só para recordar, o que é um múltiplo de 10 é um número que se obtém do 10 adicionando várias vezes o 10. Portanto, o próprio 10, o 20, o 30, o 40. Os múltiplos de 10 são muito fáceis de identificar porque têm uma característica comum, que é a seguinte: o algarismo das unidades é sempre o 0. Portanto, é muito fácil de identificar um múltiplo de 10. Outro código de barras que surgiu pouco depois, na Europa, é o EIN, surgiu em 1976, tem mais um algarismo que o anterior tinha 12, este tem 13. Dado o sucesso, rapidamente se alargou a sua utilização a todo o mundo. Portanto, tirando os Estados Unidos e Canadá, que tem aquele código específico que nós falámos há pouco, o UPC, o resto do mundo usa este código de barras nos seus produtos. Por isso mesmo é que houve a necessidade de identificar o país de origem. No caso do exemplo que estamos a ver no ecrã, que reporta um produto regional, 560, os primeiros 3 algarismos dizem respeito ao país de origem. E 560, concretamente, diz respeito aos produtos feitos em Portugal. Isso é muito interessante, porque de vez em quando há campanhas para consumirmos produtos feitos no nosso país, e uma maneira muito simples de nós identificarmos a origem desse país é olhar para o código de barras. Se os 3 primeiros algarismos forem o 560, é um produto de origem portuguesa. Não é preciso perder tempo a olhar para o rótulo, porque é de leitura muito rápida. Depois, a seguir, temos os restantes, os algarismos que se seguem, que são 9 e que indicam, lá está, o produtor e o produto. E terminamos com o algarismo 2, que não está destacado, mas que continua a ser sempre o algarismo de controle ou dígito de verificação. É sempre o que está mais à nossa direita.
Aqui, novamente, a soma teste tem que ser múltiplo 10, apesar de esses códigos terem uma diferença de um algarismo, quer o americano, quer este europeu, em termos de continhas, já vamos fazer daqui a pouco, funcionam exatamente com o mesmo procedimento. Antes de passarmos para as continhas, eu gostava de mostrar a próxima tabela, onde se apresentam outros números que identificam outros países. Há países que têm, de facto, uma produção elevada e, por isso, têm mais de um número atribuído. A Tailândia, por exemplo, tem o 885, mas já há países como, por exemplo, o Reino Unido, um produto que tenha origem no Reino Unido pode ter um código de barras a começar pelo número 500 até o número 509. Também está nessa tabela a referência aos Estados Unidos e ao Canadá, no caso de não ser um produto de importação direta, daqueles produtos que encontramos nas lojas americanas, se for vendido normalmente numa superfície comercial habitual, tirando os casos das lojas americanas, tem que ter um código europeu, por isso também tem que ter os seus números atribuídos. Interessante é, e eu lanço esse desafio aos nossos telespectadores, repararem, por exemplo, nos produtos que compram nas superfícies comerciais, na padaria, na peixaria, no talho, que têm que ser embalados na própria superfície comercial. Todos eles têm um código de barras que começa por um número entre 200 e 299. É um código interno para as superfícies comerciais. Depois, como se vê aí no ecrã, podia falar na Alemanha, na China, na Suíça, na Espanha, são os países onde nós mais facilmente encontramos referências nas superfícies comerciais. E termino com uma última nota, que é o caso dos livros. Os livros têm sempre um código de barras que começa por 978 ou 979. Porquê que não se distingue o país de origem do livro? Porque esse código de barras, que é designado por ISBN 13, por ser atribuído a um livro, é feito a partir de um ISBN 10, um código que é específico para os livros, que já inclui a região geográfica ou linguística do livro. Por isso é que não há necessidade de distinguir a região de que o livro é proveniente no próprio código de barras. Assim, o telespectador pode ter a certeza que qualquer livro que compre começa sempre com um código de barras com 978 como prefixo. E agora passaríamos às continhas. Vamos lá. Vamos lá. Na próxima imagem, aqui faço uma referência. Aquela seta vermelha está ali só para referir um facto que é importante nessas contas que vamos fazer. Como o algarismo de controle é o algarismo que se localiza mais à nossa direita, devemos fazer uma leitura no sentido que não é o sentido natural de leitura. Portanto, devemos fazer uma leitura da direita para a esquerda. Exatamente. Devemos fazer uma leitura da direita para a esquerda. E começando da direita para a esquerda, vamos concentrar a nossa atenção nos algarismos que estão ali marcados, que são os algarismos que ocupam as posições pares. Ou seja, ao ler o número da direita para a esquerda, estou a falar do segundo algarismo, do quarto, do sexto, do oitavo, aqueles que ocupam as posições pares. Aqui, olhando para a imagem, não há muita diferença se eu começasse da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque o primeiro, quer o 5, quer o 2, não são multiplicados por 3. Mas a verdade é que faria diferença se eu trabalhasse com o código UPC, que só tem 12 algarismos, e aí já havia diferença. Portanto, vamos fazer sempre as contas da direita para a esquerda. Fixamos a nossa atenção, como eu estava a dizer, nos algarismos que estão nas posições pares. No caso concreto, tenho o 1, o 0, o 0, o 4, o 6 e o 6. Esses algarismos são multiplicados por 3. Na próxima imagem, podemos ver o resultado dessas multiplicações. Por exemplo, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12 e por aí fora. Depois de fazermos essas multiplicações, adicionamos tudo. E obtemos a primeira soma parcial, como podemos ver na próxima imagem, que dá 51. Essa é a primeira soma parcial. Já utilizamos os algarismos das posições pares, Silvia, o que é que falta utilizar? Os algarismos das posições ímpares. Portanto, vamos a ver na próxima imagem, somamos todos esses algarismos e obtemos a segunda soma parcial. Esses não são multiplicados por nenhum valor, é apenas o resultado da sua soma. Obtemos a segunda soma parcial. E agora resta adicionar os dois valores e, como vemos na imagem seguinte, obtemos 70, que é um múltiplo de 10, porque o algarismo das unidades é 0. É assim sempre que se processa este tipo de sistema. Tem que fazer essa soma de teste e a soma de teste tem que dar um múltiplo de 10. Se não der um múltiplo de 10, significa que ocorreu um erro. E o leitor óptico tenta fazer uma segunda leitura ou então pede à operadora para inserir manualmente o código de barras, como já nos aconteceu muitas vezes quando estamos a pagar as nossas compras. Muito bem. Professor Ricardo, nós estamos a ficar com pouco tempo, mas ainda assim sei que ainda vamos falar de mais um assunto. O que é? Exatamente. Vou falar também dos cartões Visa. Muito bem.
penso que já Temos a imagem. Esta imagem era apenas uma observação para os nossos telespectadores mais curiosos, para perceberem a relação que existe entre os números e os códigos de barras. Quando olhamos para um código de barras, ficamos com a sensação que as barras têm diferentes larguras, mas verdadeiramente têm todas a mesma largura, porque a cada número, como eu tenho ali numa tabela, que está simplificada, e só tenho alguns exemplos, cada número que está no segundo grupo de 6 algarismos, é-lhe atribuído 7 barrinhas pequenas, de cores entre o branco e o preto. A cor preta é codificada com 1, a cor branca com 0, numa numeração binária. E o que é interessante é que todos os algarismos que estão no último grupo de 6 algarismos apresentam um número par de barras pretas, ou 4 ou 2. Os que já estão no primeiro grupo de 6 algarismos apresentam um número ímpar ou um número par de barras, e isso varia consoante aquele algarismo que está mais destacado. Muito bem. Vamos passar então ao próximo. Só para terminar, por isso é que o leitor óptico pode ler um código de barras virado do avesso, porque, de pernas para o ar, porque a forma como lê, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, não influencia essa leitura devido a esse facto. Vamos então passar para os cartões Visa. Temos aqui um cartão Visa. Os cartões Visa são constituídos por grupos de 4 algarismos, ou todos a 6 algarismos. Começam sempre pelo 4, também serve, por exemplo, para os Mastercard, que começam por 51 ou 55, um prefixo que é habitual nesses cartões de crédito ou débito. E o que é que nós fazemos? Eu apresentei este exemplo porque é muito semelhante aos códigos de barras. Há só duas diferenças. Uma é que, em vez de multiplicarmos os algarismos das posições pares por 3, multiplicamos por 2. E aí obtemos os resultados que já estão nos quadradinhos a verde. Na próxima imagem vemos o resultado da primeira soma parcial. Aqui está a segunda diferença. Nós não vamos adicionar os números que se obtêm dessas multiplicações, mas sim os algarismos desses números. Por exemplo, eu não faço 8 mais 16 mais 6, mas sim 8 mais 1 mais 6 mais 6. Muito bem. Só essas as duas diferenças. Para a primeira soma parcial, na próxima imagem vemos a segunda soma parcial, que se obtém somando os algarismos que estão nas posições ímpares, na próxima imagem. Vamos ver a próxima imagem, então. Aqui está ela. É igual ao que acontecia com os códigos de barras, e depois é somar as duas somas parciais e obtemos o resultado final, que por acaso também deu 70, mas podia dar outro múltiplo, 10, 80, 90. De resto, o sistema é praticamente idêntico. Professor Ricardo, hoje ficamos por aqui. Ainda assim, daqui a 2 semanas temos tempo para mais e temos também uma recomendação para fazer. As pessoas que ainda não conhecem o Facebook da Matemática ao Nosso Encontro podem fazê-lo, devem fazê-lo, www.facebook.com/matemática ao seu encontro, tudo junto. Aqui está então o link para que possam aceder e encontrar informações. Professor, muito obrigada obrigada especialmente porque eu sei que está meio constipado, não está? Estou um bocadinho. As melhoras então, professor. Obrigada. Obrigado. Até à próxima. Nós